A proposta desse vídeo vai ser testar 3 cartuchos que são com bagos de chumbo maiores, são tamanho ali na faixa de 8 a 9 milímetros, cada um deles com 9, todos eles têm 9 bagos de chumbo. O CBC é o Nock Velox SG. Este aqui é um Fioc, a linha Performance da Fioc. Também aqui, esse aqui é transparente, a gente consegue ver os 9 bagos de chumbo. E este aqui é o Federal. Tá? A denominação é um pouco diferente, tá? A gente aqui 00 Buck. É um cartucho de 2 3/4, 70 milímetros. Todos eles são cartuchos de 70 milímetros. Esse aqui parece um pouquinho maior, esse aqui parece um pouquinho maior que o da CBC, mas é uma questão do fechamento dele. Depois de abertos, depois de deflagrados, eles vão ter exatamente o mesmo comprimento, que é os 70 milímetros que são indicados aqui em cima. Então, informações desses 3 caras aqui. Tá? O Nock Velox, segundo o fabricante, ele é o com a maior energia dos 3. São 2.957 joules, 32 gramas de chumbo viajando a 430 metros por segundo. É uma patada, né? Este aqui é o segundo mais forte. Este aqui são 415 metros por segundo, gerando 2.841 joules. Ele tem 33 gramas de chumbo. É um pouquinho a mais que o da CBC. E este aqui, o Federal, é o que tem a menor energia indicada. Então, 2.733 joules. Também são 9 esferas e elas viajam a 403 metros por segundo. E ele é para ter um pouquinho a mais de peso. Como ele é em onças, convertendo para gramas fica 33,6 gramas. Os 3 são bagos de chumbo de tamanho similar. Os 3 servem para caça, mas aqui eu quero testar eles porque eles são também indicados para defesa. E na minha opinião, esse tipo de chumbo para espingarda calibre 12 é a melhor opção que se tem para defesa residencial. Então, eu vou disparar todos eles, tá? Na mesma distância, vão ser 14 metros. É uma distância consideravelmente grande para uma situação de defesa, mas é uma distância que eu acho que fica legal para visualizar a forma como vai se distribuir esses chumbos no alvo. Tá? São 14 metros, vai ser utilizado uma boito, tá? O choke vai ser o cilíndrico, eu vou mostrar ela já no vídeo. E vai ser efetuado um disparo com cada um e depois vamos comparar os alvos e ver o que tem o melhor aproveitamento. Vamos seguir então.
Tá quem? Vamos então, agora após os disparos, vamos ver o resultado e vamos analisar esse resultado. Foram comparados então 3 cartuchos de chumbo equivalente ao SG, né? Todos eles têm 9 bagos de chumbo, então a gente espera que tenham 9 furos no alvo. A distância de todos os disparos foram 14 metros e o alvo é o mesmo para todos os cartuchos, a arma também foi a mesma utilizada. O que eu vou analisar aqui? Qual vai ser o meu parâmetro? Se todos eles pegaram o alvo, eu vou ver a maior distância vertical e horizontal e vou calcular a área. O que tiver a menor área teve melhor agrupamento. Então teve, na minha opinião, um melhor aproveitamento. Começando então pelo CBC. O cartucho CBC, aqui. O modelo utilizado foi o Nock Velox. É o antigo High Impact, ele é o de 70mm, chumbo SG. A gente tem também o cartucho Magnum, que é o de 3 polegadas, que aí são 12 esferas. Então, horizontalmente, primeiramente, os pontos de impacto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 100% de aproveitamento. Isso aqui é a bucha. Considerando de centro, o centro do furo até o centro do furo, aqui são 28 centímetros, verticalmente. Vou fazer essa medição em linha reta. 28 centímetros. Então, 28 centímetros. E horizontalmente, 16. Vinte e oito por 16, nós vamos ter 448. Então, 448 foi a área por onde se espalharam esses 9 bagos. Vamos para o FIOC. Aqui. FIOC, que é esse cartucho aqui, é um cartucho transparente. A gente consegue visualizar os bagos de chumbo. Então aqui os 9. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100% de aproveitamento também. A distância maior entre os pontos vertical, 23 centímetros. A gente já percebe que ele variou verticalmente um pouco menos que o CBC. E horizontalmente entre esses dois pontos, que vai dar 18 centímetros. Então, a gente tem 18 por 23, que dá 414. Então, esse cartucho aqui agrupou um pouco melhor que o CBC. Vamos então agora para o Federal. Federal, que é este cartucho aqui. Também são 9 bagos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também tivemos 100% de aproveitamento.
A maior distância vertical foi, vamos ver, 22,5 centímetros. E a maior distância horizontal foi entre este e este. E aqui nós vamos ter 14 centímetros. Então nós temos 14 por 22,5. 315. Questão de agrupamento, nós temos aqui um vencedor. Ele teve uma diferença considerável em relação aos outros. Eu gostei que o comportamento dele, ele espalha de uma forma constante. A gente não tem nenhuma esfera muito próxima e a distância entre a maior e a menor também não é tão aberta como no CBC. Então, para mim, minha opinião, este cara aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos, então, o Fioc, que a gente chegou em 414. Aqui a gente já percebe, tem algumas esferas que ficaram mais próximas e a distância também um pouquinho maior entre pontos do que ficou o Federal. Mas também foi muito bem. E por último, mas não por muita diferença, praticamente um empate técnico aí, nós temos o CBC-SG, o Nock Velox. Aqui também, aqui a gente tem duas esferas bem juntas, aqui a gente tem umas esferas, uma concentração maior e algumas que se afastam mais. É um comportamento que parece ser menos ordenado. Pode ser, casualmente, nesse disparo aconteceu assim. Então, eu diria que tanto a CBC quanto a Fioc tiveram um comportamento muito similar. Ficaria então, em terceiro lugar, a CBC com o cartucho Nock Velox. Em segundo lugar, a gente tem a Fioc com o cartucho Performance 11/0 deles. E em primeiro lugar, então, o Federal. Esse cartucho aqui, que é o único que eu ainda tenho a caixinha original. Esse aqui, então, teve, na minha opinião, o melhor aproveitamento. E é o que eu recomendaria, então, como preferência, tanto para defesa quanto para uma caça. Esse comportamento aqui foi mais controlado. E existe um motivo para esse comportamento ser mais controlado. Esse é o único cartucho que ele possui, parece uma areia por dentro. São grânulos plásticos, é polímero, né? Que preenche os espaços entre as esferas. Então, no momento do disparo, elas não se amassam, elas não se espremem de forma a deformar dentro do cano. E isso pode ser que é isso que dê esse comportamento mais interessante que a gente tem aqui. Que ela espalha, mas ela espalha de forma ordenada, sem deixar nenhuma muito próxima uma da outra e nem muito distante. Certo, pessoal? Foi utilizado uma Boitu Pump, 24 polegadas de cano. Ela é choke intercambiável, então foi utilizado o choke cilíndrico, que é o com a maior abertura, né? No caso a menor restrição, que é o choke que vem fixo normalmente nas espingardas de defesa. Como a gente está utilizando um cartucho que serve para defesa, então foi utilizado esse choke aqui, certo?